Lembrando que semana passada a gente falou sobre o comportamento antissocial infantil. Vou dar só uma passada aqui sobre mais ou menos o que a gente viu. A gente viu sobre o desenvolvimento infantil, como que era o desenvolvimento infantil, como se dava esse processo do desenvolvimento infantil. Vimos também o comportamento antissocial, como que as crianças se comportavam e como elas apresentavam esse comportamento antissocial. Vimos também a causa do comportamento antissocial e o que poderia ser feito com crianças que têm esse comportamento antissocial. Então, na semana passada, a gente viu o comportamento antissocial infantil. E hoje nós vamos ver os efeitos do abandono no desenvolvimento psicológico de bebês. E de bebês, assim, aqueles recém-nascidos que acabaram de nascer e estão lá na maternidade ainda e que são entregues para adoção, para as instituições, né? Que nem sempre as crianças que já nascem e que são colocadas para adoção, elas conseguem ser adotadas na hora, né? Então, algumas são entregues para o Estado, né? As instituições acabam ficando com elas, orfanatos, abrigos. Existem creches também que a criança passa o dia inteiro, né? E depois volta para o abrigo. Então, a gente vai ver o que acontece com os bebês. Por que isso é tão nocivo para o desenvolvimento deles? Deixa eu só abrir aqui o nosso roteirinho. E vamos começar. Quero saber se tá tudo certinho aí, tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem. Se tá tudo... se tiver, por favor, digita o número 1 para eu saber que tá tudo certo. Então é isso. Então vamos começar. Bom, o bebê recém-nascido. O que acontece com o bebê recém-nascido? Ele é totalmente dependente de outro ser humano. Ou seja, se um bebê recém-nascido nasce, né? Nasceu, e não tem cuidado algum, o que vai acontecer com ele? Ele vai sobreviver de forma alguma. Porque ele precisa do outro, do cuidado do outro, dos cuidados básicos de higiene, conforto, alimentação, saúde, afeto, que isso também é um alimento, né? A criança também precisa, para se desenvolver, ela também precisa ter esse contato, esse vínculo afetivo com um adulto. Então, ao nascer, a criança é totalmente dependente, completamente dependente do outro. Então, todos os seus cuidados básicos só são atendidos se existir a mãe. Ou a mãe, ou um cuidador primário. O que eu quero dizer com cuidador primário? Cuidador primário é aquela pessoa que faz o papel de mãe. Não precisa ser a mãe biológica, mas pode ser uma figura, uma outra figura que faça esse papel. Que faça esse papel de mãe, né? Às vezes na família, por exemplo, aconteceu alguma coisa com a mãe no momento do parto, ou, né, ou a criança teve um tempinho com a mãe e depois aconteceu algum acidente e a mãe veio a falecer. Então a criança precisa de uma outra figura para substituir a mãe, né? E essa figura tem que ser a figura primária que a gente chama, que é aquelas primeiras relações que a criança estabelece. As relações primárias é o quê? As relações que o bebê tem no início da vida. Como ele estabelece essas relações, ele não, mas como a mãe ou o cuidador estabelece essas relações com o bebê, isso vai ter consequências na vida adulta dele. Vai ser a forma como ele vai se relacionar com as outras pessoas. Então, é muito importante essa fase.
de todas as fases, eu acho que os primeiros anos de vida é o momento mais importante afetivo para a criança. Bom, então com o desenvolvimento psíquico, né, como eu falei, não é diferente. O recém-nascido precisa de uma figura de apego para se desenvolver e estabelecer as relações primárias satisfatórias. Ah, mas o que são relações primárias satisfatórias? É o cuidado, como eu falei, básico, né? Os cuidados, as necessidades básicas da criança que é atendida. E as necessidades também secundárias, né? O que seria... não digo que é menos importante, mas a gente fala as necessidades básicas, as necessidades primárias de alimentação, né? De sobrevivência mesmo. E as outras necessidades são necessidade de carinho, de afeto, de amor, de apego, que é muito importante. A gente já falou, eu já falei aqui em alguma postagem sobre os tipos de apego, né? Apego inseguro, apego seguro, apego ambivalente. Todos esses apegos, eles trazem consequências para a criança. E sim, a criança vai levar esse tipo de apego que ela teve com o cuidador primário, com a mãe, para o resto da vida dela. É como ela vai estabelecer as relações dela, como que ela vai estabelecer os afetos, como ela vai afetar a outra pessoa. Porque a criança foi afetada, por isso afeto, né? Pelo cuidado da mãe. De que forma? De uma forma segura? De uma forma ambivalente? Uma hora a mãe tava, mas outra hora não tava? Ou seja, uma hora ela dava segurança, mas outra hora, né, deixava a criança de lado? Não atendia as necessidades da criança? Bom, vamos lá, continuando. O afeto no desenvolvimento do bebê. Desculpa. A importância da relação mãe e bebê nesses primeiros períodos, principalmente ali no nascimento, nos primeiros anos de vida da criança, né? Ele é um dos momentos, como eu disse, mais importante do que qualquer outra época da vida do ser humano. É ali que vai ficar gravado, e que eu digo gravado, é ali que ele vai reconhecer como ele estabelece as relações. Ou seja, a forma que eu estabeleci relação com a forma que a minha mãe, estabeleceu relação comigo na minha infância, no meu nascimento, lá quando eu era bebezinho. Ah, Amanda, mas a gente não lembra de quando a gente era bebê. Com certeza a gente não lembra. Mas isso fica marcado porque é o apego que a gente teve com a nossa mãe. Então não quer dizer que a gente lembra exatamente de tudo, mas fica lá como se fosse desenhadinho lá na psique da criança, como foi essas relações, as primeiras relações dela. E é assim que ela vai estabelecendo relação. Quando ela é criança pequena, que não é assim, mais bebê, né? Depois quando ela vai crescendo, quando ela vai pra escola, depois na adolescência, depois na vida adulta. Então tudo isso vai refletir. É a forma como ela se relaciona nos primeiros momentos com o cuidador primário, com a mãe. Então, a sobrevivência do bebê, ela depende exclusivamente do adulto. E o desenvolvimento da saúde psicológica e emocional do bebê, ela depende de como os pais tratam ela. Principalmente a mãe, né? A mãe aqui, na nossa cultura ocidental, é muito importante, né? Geralmente é aquela figura mesmo que faz o papel principal no cuidado da criança. Então, como que a mãe cuida e se relaciona com esse bebê? Como que ela atende às necessidades de alimentação dessa criança? Como que ela atende às necessidades de higiene fisiológicas? Como que ela atende às necessidades de conforto? E de conforto que eu digo, vai ninar a criança, ou a criança tá chorando, como que ela vai atender, como que ela acolhe essa criança? Tudo isso vai ficando gravado na psique ali da criança, do bebê. Então, quando os bebês
e as crianças, né, são privados desse contato e desse cuidado com a mãe ou com o cuidador primário, eu sempre vou falar mãe e cuidador primário, pra ninguém achar que só a mãe tem esse papel. Não é só a mãe, tá? Então, que é o papel materno, né? Pode gerar, o que acontece quando ela é privada desse cuidado e desse contato? Pode gerar angústia, necessidade exagerada de amor, sentimentos de vingança e, consequentemente, culpa e depressão. Quer dizer o quê? Ela vai ficar... como é que é? Como se estivesse pedindo esse afeto, esse amor. Oi, você quer dar oi pro pessoal? Temos aqui um convidado agora, ele quer dar um oi aqui pro pessoal, então vem dar oi aqui. Bebezinho. Ah, esse é o bebê dele, apresenta então. Bebezinho. Ah, bebê. Bebezinho, voazinho. Então tá, amor, agora deixa a mamãe terminar de falar, tá? Tchau, pessoalzinho. Não se esqueça do bebezinho. Então, gente, continuando aqui. Quis dar um oi pro pessoal, ele gosta de aparecer aqui bastante. Então, eu vou falar de 2 tipos de privação, que é a privação parcial de cuidados maternos e a privação total dos cuidados maternos. Como que é essa privação parcial? É assim, a criança, a mãe, dá os cuidados necessários para a criança, porém, às vezes priva ela também desse cuidado. Não sei se vocês conseguiram me entender. Então, ela cuida das necessidades do bebê, mas às vezes deixa de lado. Então, como se fosse uma privação parcial. Às vezes está disponível e às vezes não está disponível. E o que acontece com essa criança que sofre a privação parcial de cuidados maternos, né? A criança ainda não sabe lidar com esse tipo de emoção, que é tão intensa. Porque, né, uma hora ela tem a mãe, outra hora não tem. Então, o que acontece? Todas essas perturbações, todos esses sentimentos, essas emoções vão começar a gerar distúrbios nervosos e uma personalidade de comportamento instável pela falta do cuidado da mãe. Falei da privação parcial, privação total de cuidados maternos, que a gente chama de hospitalismo. Depois eu vou falar da onde veio esse nome, né? Quem deu esse nome, hospitalismo, é o quê? Geralmente esse tipo de privação, ele é observado aonde? Em instituições de abrigo, em creches, como eu falei antes, né? E em hospitais. Como em hospitais, há crianças que ficam internadas, né? E não podem ter... Os pais não podem ter o contato com a criança. Ou seja, a criança fica internada às vezes durante muito tempo, só que ela não tem os cuidados da mãe. Porque a mãe não pode estar ali dentro daquele ambiente onde ela tá. Por exemplo, em alguma sala, em algum lugar ali do hospital que a mãe não pode ter acesso, né? Que não pode permanecer. Geralmente ficam as enfermeiras, os médicos. Isso também acontece. Então, as crianças ficam sem esse cuidado e sem esse contato afetivo com as mães ou com o cuidador primário. E o que acontece nessa privação total? Ela é muito mais severa. Por quê? Que a gente chama de hospitalismo, né? Que a criança... Não pelo fato de também acontecer no hospital, mas por a criança ficar completamente separada dos pais. Então, a criança perde completamente a capacidade, como se fosse aniquilado essa capacidade da criança de estabelecer relações futuras. Por quê? Ela não está tendo nenhum tipo de relação. Ela não está estabelecendo nenhum tipo de relação. Porque as relações dela lá, as relações primárias dela é o quê? Com a mãe, né?
Então, ali, como não tem a mãe, ela não tá estabelecendo nenhum tipo de relação. Então, ela não vai ter a capacidade de estabelecer relações futuras. Opa, deixa eu só passar aqui. Bom, o abandono como fator de risco para o desenvolvimento de bebês. Eu vou trazer aqui para vocês 3 psicanalistas, 2 eram pediatras e e um era psicólogo e psicanalista também, que é René Spitz, John Bowlby e Donald Winnicott. Todos eles falaram sobre a relação de mãe e filho, mãe e bebê, e as consequências de como essa relação poderia ser nociva ou não para a criança. O René Spitz, ele tem um livro que se chama O Primeiro Ano de Vida. Ele fala bastante desses 12 meses da criança, de todo o processo do desenvolvimento dela e das relações inadequadas e insuficientes entre mãe e filha. Inadequadas e insuficientes são diferentes, tá? Porque inadequadas seria assim, a mãe não dá aquele cuidado para a criança. E inadequada. E insuficiente é que a mãe, às vezes, por algum problema psíquico, não consegue atender a demanda da criança. Eu posso até falar em outra live um pouco mais sobre isso. Esse livro dele é muito bom. Ele fala... como é que é? Ele divide bem todos, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. Ele fala de cada mês até chegar a 1 aninho de idade, né? Até um pouco mais. Ele vai falando de quais fases ali da criança é muito importante, né? Porque que ela, por exemplo, de 7 a 8 meses, a criança tem o quê? Aquela ansiedade de separação. Então, o que acontece nesse período? As crianças que ficam longe dos pais, como a gente está falando aqui agora, né? Por exemplo, crianças que estão hospitalizadas e não podem ter contato com os pais. Quem falou mais das crianças que ficam hospitalizadas e as crianças que ficavam órfãos de guerra era o Winnicott. Ele falou bastante sobre essas crianças, até porque ele era pediatra também, então ele trabalhou durante uns 40, 45 anos num hospital pediátrico, né? E ele atendeu mais de, acho que 2.000, muito mais, né? De 2.000 crianças durante 45 anos. Quantas crianças não passaram por ele, né? E que tinham algum problema, tanto fisiológico, tanto físico, quanto emocional e psicológico. Ele tratava, então, tanto o físico quanto a parte psíquica. E o John Bowlby, ele tem 3 livros que é sobre a teoria do apego. Então, é a natureza do vínculo, o outro é separação e o outro é perda. O primeiro é como a criança estabelece o vínculo. O segundo é a separação, quando a criança precisa ficar separada da mãe. Não quer dizer que ela vai ficar sem a mãe. Mas, por exemplo, a mãe vai precisar fazer uma cirurgia, né? Então vai ficar algum tempo longe da criança. O que pode acontecer nesse período que ela está longe que a criança está longe da mãe, né? Como que pode... O que pode ser feito para a criança não sentir tanto essa... Claro que ela vai sentir, mas você pode ter uma pessoa, um parente, ou uma vizinha, ou um amigo, uma amiga, o que for, que vai fazer durante esse período essa substituição, entendeu? Mas, claro, que bem antes de a mãe fazer a cirurgia, vai ter que fazer todo aquele processo até de adaptação da criança, né? E o outro é perda, que é sobre luto.
como as crianças reagem, né, em relação à perda. Ou a perda da mãe, ou a perda do pai, a perda de parentes ali próximos. Como que é o luto para a criança, que é bem diferente do luto do adulto. Bom, esse John Bowlby que falou sobre a teoria do apego, ele disse que a criança tem 3 reações quando ela é separada da mãe. Essas 3 reações são quais? Protesto intenso. O que é o protesto intenso? Um choro intenso da criança. Ela quer voltar para a mãe, ela não quer se separar. Sabe quando... principalmente quando, por exemplo, a mãe vai deixar a criança em algum lugar, né? Por exemplo, em creche. Naquela fase de adaptação, a criança se agarra no pescoço, quer ficar, né? Quer ficar grudada, chora, grita. Tá protestando que a mãe vai se ausentar. Então, choro intenso, chama pela mãe. Esse é o primeira reação. A segunda reação... Gente, desculpa, tô com um negócio aqui na garganta, parece. Mas tá. A segunda reação é o desespero. Desespero é o quê? A criança se vê perdida sem a mãe. Ou seja, ela protestou, a mãe não voltou, então ela começa a entrar em desespero. Porque a mãe não tá voltando, né? Ela tá longe da mãe. O terceiro é o desligamento. O desligamento é como se a criança, não que ela esquece, mas como se ela esquecesse a mãe, ela não reconhece mais. É como se a mãe fosse uma pessoa estranha, a criança fica mais apática, né? Vou dar um exemplo de um vídeo que circulou há muito tempo na internet, de uma criança. O menino deveria ter uns 2 anos e meio, mais ou menos. O que aconteceu? Ele ficou durante 6 meses longe da mãe. Eu não me lembro o que aconteceu com a mãe. Eu não sei se a mãe ficou hospitalizada por algum problema, mas ele ficou 6 meses longe da mãe. Então, eles fizeram a filmagem de quando a mãe foi reencontrar a criança. E o que aconteceu? A criança era como se ela e uma estranha fossem a mesma coisa. A mãe vinha, tentava abraçar, queria, sabe? A criança tentava se afastar. É a questão aí do desligamento. A criança, como se a criança esquecesse da mãe, né? Ela fez todos esses processos ali, todas essas reações. O protesto intenso, ou seja, então lá naquele período, quando ele se separou primeiro da mãe, ele fez esse protesto intenso. Chorou, pediu pela mãe. E vai continuar pedindo pela mãe, né? Não quer dizer que na hora que separou vai pedir e depois no dia seguinte vai esquecer. Não é assim, né, gente? Segundo, entrou em desespero. Querendo a mãe de volta, buscando a mãe de volta. Buscando a mãe, né? E passou todo esse tempo, a mãe não voltou, mesmo com todas essas reações, então ele se desligou da mãe. É como se ela fosse uma estranha. Ai, Amanda, então você tá querendo me dizer que se isso acontecer, e por exemplo, isso que aconteceu, a mãe agora e o filho não vão ter mais uma relação, não vão estabelecer mais nenhum tipo de relação? Vão, gente. Só que a criança vai precisar de tempo, né? De novo ela vai precisar de tempo. Então vai ser todo um processo. Quando eu falei ali pra vocês que quando a mãe vai se ausentar, por exemplo, vamos dizer umas 3 semanas,
A mãe vai se ausentar umas 3 semanas. E daí ela faz todo esse trabalho. Vem, por exemplo, a irmã dela, a tia da criança, vai ficar com ela. Então a tia da criança vem um tempo antes. Desculpa. Fica com a criança junto com a mãe, né? Não é chegou a tia, a mãe larga e deu. Não adianta nada. Junto com a mãe, ela vai fazendo esse processo da criança começar a se adaptar com essa tia. Claro que a gente também vai falando pra criança, vai dizendo pra criança o que vai acontecer. A gente precisa falar, né? Por isso, sabe aquela história, nunca saia sem dar tchau pra criança, sair fugido? Não, gente, nunca faça isso. Dá tchau pra criança, você volta. Você vai voltar, você diz pra criança que vai voltar. Se comunica com a criança. Mas ela é pequenininha, não entende. Quem disse que ela não entende? Entende sim e muito. Mesmo que ela proteste, que ela chore. Mas, né, às vezes os pais querem evitar esse choro, esse incômodo, né? Mas acaba piorando a situação. Depois eu vou dar outro exemplo pra vocês de uma creche que eu trabalhei num berçário. Eram crianças de 1 a 2 anos e meio. Vou contar um caso que aconteceu ali de um menino com a mãe. Gente, perdi o fio. Onde é que eu tava? Do desligamento. Tá. Então a tia chega, ela faz todo aquele processo de adaptação, né? E aí sim a mãe pode se ausentar. Claro que a criança vai continuar pedindo pela mãe. O que vai acontecer? Quando a mãe volta, pode ser que a criança não dê mais nem bola pra tia. Por exemplo, te esqueci já. Mas não é que a criança não goste da tia, não é isso, gente. Mas é que a criança tava com saudade da mãe. Ela ficou um tempo longe, não todo esse tempo, né? Como foi a história desse menino de 6 meses. Ali, por exemplo, foi 3 semanas. E a criança, por exemplo, podia fazer o quê? Podia falar com a mãe, podia ver a mãe. Então, ela tinha contato ainda com a mãe, né? E não assim, era uma privação, essa privação parcial que eu disse, né? De tendo contato com a mãe, de estabelecer essa rotina, essas rotinas ali pra criança se adaptar com a outra pessoa, e não a privação total, que a mãe ficou 6 meses longe da criança, mas não teve nenhum contato com ela. Esse vídeo eu acho até um pouco forte, porque a mãe fica muito triste com a reação da criança. Ali a gente entende que ninguém estava esperando aquela reação. Talvez porque não tivesse sido explicado pra mãe, não tivesse sido, né, sido falado pra ela como que ia acontecer, o que podia acontecer. Até pra mãe entender, saber que aquilo era normal, que ia acontecer isso mesmo. Então, vou contar aqui pra vocês o caso que teve nessa creche que eu trabalhei. A mãe levava o menino pra fazer adaptação na creche. Só que o que acontecia? Essa criança, ela chorava do momento que ela chegava até o momento que ela ia embora. Mas assim, não tinha intervalo. Pra eu dizer que não tinha intervalo assim, quando ia trocar a fralda dele, quando ele ia comer, quando ele ia tomar uma mamadeira. Nesses momentos, ele parava de chorar. Mas fora isso, ele chorava, era um desespero. Ele tava protestando e entrando em desespero mesmo. Era desesperador, assim, o sofrimento dele tá longe da mãe. Mas o que acontecia? A gente começou a perceber, a entender que, na verdade, não era só ali a questão do menino que tava ali só sofrendo com isso. Mas a mãe, ao deixar a criança na creche, ela não ia embora. Ela ficava por ali, por perto.
Então imagina a energia da mãe como é que tava. Completamente insegura com aquela criança ali. Porque ela não sabia se as professoras que estavam ali iam conseguir dar conta, iam conseguir cuidar, iam conseguir acolher. Então olha quanta coisa tinha, quanta coisa estava acontecendo sem ser dito. Então imagina como a criança ficava. Óbvio que a criança ia ficar naquele estado. O pai era mais tranquilo. E dava pra ver que quando o pai deixava a criança não ficava tanto nesse desespero. Mas quando a mãe deixava, era sempre assim. Porque ela não ia embora, ela ficava por ali. Ela às vezes batia na porta, queria saber se estava tudo bem. Daí o que acontecia? O menino enxergava ela, aí assim, parecia que voltava do zero. Tanto é que depois de um tempo ela resolveu tirar o menino da creche, porque ela achava que ele estava sofrendo demais. Mas assim, além da criança, a gente tinha que olhar ali pra mãe. Porque tinha muita coisa envolvida ali. Não era só a criança. Era a relação que aquela mãe estabelecia com aquela criança. A relação que aquela mãe estabelecia com a mãe dela. Porque a mãe dela sempre estava junto também quando ela levava a criança. Então a mãe dela também era insegura porque também achava que não iam dar conta ali. Então esse foi um caso bem delicado porque... a gente tentou conversar com ela, né? Dizer como é que era assim os processos de adaptação. A criança podia chorar, né? Normal, porque ela tá com a mãe desde a hora que ela nasceu. Então, quando ela vai pra creche, óbvio que ela vai precisar se adaptar. Ela tá com pessoas desconhecidas, ela tá com outras crianças. Ela não é mais agora o centro da atenção, como ela é em casa. Então tem vários fatores que tem ali nessa questão. Bom, mas a gente... Deixa eu voltar aqui, peraí. Bom, então falei desse exemplo, né? Desse exemplo da creche. Falei do exemplo ali do menino que ficou 6 meses separado da mãe. Falei do outro exemplo da privação parcial, que a mãe vai ficar fora por um tempo, mas alguém vai estar ali fazendo esse papel de cuidado, esse papel materno, né, de cuidado com a criança. Bom, então essas crianças, esses bebês que são deixados, né, por exemplo, nasceram e são deixados ali na maternidade para serem colocados para adoção, né? Ou que não saem dali para adoção, né? Mas que vão para as instituições ali de abrigo e vão ter que ficar nesse lugar até o momento de serem adotados. O que pode ser feito? A gente chama de maternagem. O que é maternagem, Amanda? É quando uma pessoa... E pode ser uma pessoa, um voluntário, tá? Não precisa ser só uma pessoa dentro da maternidade. Foi o que aconteceu nesse estudo de caso, não. Nessa pesquisa, dentro dessa maternidade na universidade aqui de Santa Catarina. Eles foram fazer uma pesquisa, um estudo de caso com um bebê, né? Que foi dado para adoção. Só que ele não ia para a instituição. Ele já ia sair direto da maternidade para ser adotado. Então, o que aconteceu? Durante o período que ele ficou na maternidade, uma pessoa exerceu a maternagem. Que foi o quê? Dar todos os cuidados básicos para a criança. Alimentação, higiene, conforto, sono, né? E também ela criava um vínculo com essa criança, um vínculo de apego. Então a criança, mesmo sem a mãe, ela estava tendo os cuidados maternos por outra pessoa, por uma voluntária. Então isso não afetava tanto os bebês recém-nascidos,
Porque, por exemplo, esse foi o caso, no caso desse menino. Foi até uma estagiária do curso de psicologia que fez essa maternagem. Então ela ficou durante todo esse tempo com o bebê, dando os cuidados básicos, criando vínculo, estabelecendo afeto, as relações ali com aquela criança. Aí depois, essa criança já foi direto para os pais adotivos. Foi direto ser adotada, né? Então, ela saiu daquela maternagem, daqueles cuidados e foi de novo para os mesmos cuidados com outra pessoa. Mas continuou esses cuidados primários, né? Ela ficou um tempinho ali, acho que uns 3 ou 4 meses ali na maternidade. Ele era um menino e depois foi adotado. Tanto é que esse estudo de caso se prolongou até a criança ter 1 ano de idade. Então, eles iam na casa dos pais adotivos para saber como que esse menino estava se desenvolvendo. Afinal, ele tinha sido abandonado. Mas, dentro do hospital, dentro da maternidade, tinha sido exercido a maternagem com ele. Então, ele não tinha ficado, por exemplo, em nenhuma instituição. Ele não tinha sofrido privação. Ele não tinha sofrido privação, né? Então, a criança estava se desenvolvendo muito bem. Era uma criança que estava com desenvolvimento, assim, dentro do esperado, né? Desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento, a fala, a parte cognitiva, tava tudo direitinho com ele. E o cuidado que a mãe adotiva, os pais, né, mas a mãe adotiva tinha, era o mesmo cuidado que ele tinha recebido daquela maternagem. Então, o vínculo, o afeto continuou a mesma coisa. Ele não recebeu essa maternagem, esse cuidado, aí depois foi para uma instituição onde tem muitas crianças. Então, quer dizer, uma pessoa que tá, uma enfermeira, 2, 3, que seja, cuidando de 30 crianças, ela não consegue dar atenção para uma criança só. E vamos dizer que ela não vai conseguir suprir todas as necessidades que aquela criança vai precisar. E não estou dizendo agora as necessidades fisiológicas, mas estou dizendo necessidade afetiva, né? De estabelecer esse afeto. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, né? Acho que é muito importante a gente também tá falando sobre os bebês, né? Geralmente a gente fala sobre as crianças maiores, né? Quando já tem 1 ano e meio, 2, 3, por aí, a gente acaba esquecendo dos bebês recém-nascidos, desse primeiro ano de vida da criança, que também é muito importante, né? Esse livro que eu falei pra vocês, ele não tá aqui, acho que ele tá lá acho que eu deixei ele lá na sala, que eu tava lendo ele até uns parágrafos um dia desse. Esse livro, O Primeiro Ano de Vida, do René Spitz, é um livro maravilhoso. Eu amo ele. É um livro muito bom. E tem, assim, tudo muito detalhado sobre esses 365 dias da criança. Ele fala sobre a questão da alimentação, sobre a questão das cólicas, sobre a questão das crianças da ansiedade de separação, das idades, assim, que são muito importantes. O que acontece, por exemplo, se eu não me engano, é com 14 meses, já não é 1 ano, né? Mas 14 meses, é 1 ano e 2, 1 ano e 2 meses, desculpa. Por exemplo, com 14 meses, ele diz que esse período é um processo muito importante para a parte psíquica da criança.
E essa idade, geralmente, esse período, a criança tá muito grudada, muito dependente, assim, da mãe, né? Geralmente tá atrás da mãe o tempo inteiro, tá chorando, quer colo, não quer ficar no chão, quer o tempo inteiro, quer tá vendo onde a mãe tá, né? Tá estabelecendo aquele apego desde que nasceu, né? Mas continua estabelecendo aquele apego. Aí ela vai explorando o ambiente, vai vendo onde a mãe tá longe, mas ela consegue ver a mãe. Ela sabe que a mãe vai voltar. Então, tudo isso é muito importante pro desenvolvimento da criança. E a gente sabe, né? Como eu sempre falo aqui, tudo que acontece lá na nossa infância, a gente traz pro resto da vida. Não dá pra fugir. Mesmo se quiser, não dá. Nós não podemos fugir de nós mesmos, né? Bom, gente, então é isso. Não sei se alguém quer me fazer alguma pergunta. Se não quiser fazer pergunta aqui com as outras pessoas no público, pode me mandar depois no privado, por direct, não tem problema, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigado do fundo do meu coração por vocês estarem aqui, tirarem esse tempinho para estarem aqui. Espero que tenham gostado. Eu desejo uma excelente quinta-feira, um ótimo final de semana e um beijo grande no coração de vocês. E a gente se vê na quinta-feira que vem, tá certo? Boa noite, gente. Muito obrigado. Gratidão.